em hipótese alguma, prezado ouvinte. Outra colocação, Paulo escreveu suas cartas para diversos grupos em sua própria língua. Veja, em uma audiência com o apóstolo Shaul, um outro elemento que precisamos entender, isso é interessante você considerar, é as suas epístolas. As epístolas que mandado para as várias congregações da diáspora. Eles ali, na diáspora, recebiam essas cartas em grego. Vamos lá. Em Atos 17, de 1 a 4, por exemplo, em Coríntios e outros lugares, nós temos um exemplo quando as cartas eram enviadas para quem da diáspora? Quem era o povo da diáspora? Eram os ierudins, eram os judeus, meus prezados ouvintes. E o termo halaik, este termo significa autoridade doutrinal e autoridade espiritual. Quando você escrevia uma carta para a diáspora, se você escrevesse em qualquer língua, inclusive em grego, você perdia este termo, halaik. Esse termo não poderia ser aplicado. A carta em grego era uma blasfêmia. A igreja de Corinto, aos hebreus, aos romanos, estas cartas eram escritas em aramaico e hebraico e nunca no grego, meus prezados ouvintes. E eu gostaria de terminar dizendo, prezados ouvintes, que Yohanan e outros apóstolos, todos escreveram na sua língua mãe, na língua hebraica e aramaica. Nós precisamos entender o que é que as pessoas dizem de tudo isso. Por que existe tanto misticismo em termos do Evangelho? Exatamente é que eles queriam o elemento pagão dentro da igreja. E este elemento pagão, Jerônimo disse, precisamos, Jerônimo do tradutor da Bíblia, ele disse, precisamos fazer que o elemento pagão sirva a igreja de Cristo, a igreja do Cristo grego, a igreja do Cristo paganizado. Bem, prezados ouvintes, nós queremos que vocês entendam por que destas mudanças. Queremos concluir falando para vocês que nos ouvem que o inimigo das almas precisava manter o elemento pagão vivo e entrou em tudo, dentro da igreja, dentro da Bíblia. Mas há uma promessa que nos últimos dias o Eterno iria fazer cair Babilônia. E os nomes de blasfêmias iriam cair por terra. Mas somente o povo dele, só o povo dele, conheceria o seu nome. Eu gostaria só de enfatizar os argumentos que teólogos, pastores, PhDs do Brasil e do mundo, eles embatem para contradizer o nome do Salvador. Eles dizem, por exemplo, uma entrevista feita com um professor de teologia, perguntaram, escuta, a transliteração do hebraico Yeshua para Iesus no grego era conhecida dos judeus? E ele respondeu, mentirosamente, acontece em algum outro escrito além da Septuaginta? E eles perguntaram. A sua resposta foi, o nome Jesus era muito popular entre os judeus até o início do 2º século. Ora, como isso é verdade se nem a letra J existia? Existia sim o nome Jesus, mas entre os pagãos e era conhecido como Deus solar, Mercúrio, prezados ouvintes. Por quê? Porque o imperador Diocleciano, do ano 303 ao ano 313, ele mandou queimar tudo que era aramaico e hebraico. Tudo. E só deixou grego. Por que ele não mandou queimar as cartas em grego? Por quê? Porque ele mandou queimar em hebraico e aramaico e continuou a queima até o ano 340, quando Constantino mandou queimar o resto. Incrível, por incrível que pareça. Outra colocação que os articulistas fazem na sua entrevista é... Outra colocação que o articulista faz na sua entrevista é...
nos escritos rabinos de Jesus de Nazaré, é quase sempre chamado de Yeshu. E o Talmud usa esse nome apenas em referência a ele. Veja, prezados ouvintes, que falta de conhecimento desses teólogos. O termo Yeshu era um termo que era usado para mangar dos apóstolos e dos discípulos dos talmidins que serviam a Yeshua. O termo Yeshu foi exatamente o que podemos chamar em grego de Iesu, porque o grego, transliterando Yeshu, porque o grego não fala a letra Shin, o grego fala a letra Sigma. Iesu, depois Jesus. Esse termo Yeshu, sem o ai, Yeshua, sem a última letra o ai, da palavra Yeshua, muda completamente o sentido em hebraico do texto e do nome. Por exemplo, Yeshua significa o eu sou que enxerga. O eu sou é a salvação, porque a palavra, a letra Ain, em hebraico, significa olho. Se você tirar esta letra Ain e deixar só Yeshu, automaticamente você transforma a palavra em outro sentido. O nome tem outro sentido, que fica o Messias cego, o Messias que não enxerga. Por isso que os rabinos, quando se referia a Yeshua, ele colocava o termo Yeshu, uma maneira de blasfemar, de mangar do Salvador do mundo. Exatamente, de mangar do Salvador do mundo. Vamos, outra colocação, por exemplo, nós temos aqui algumas colocações básicas. Em Neemias 11:26, se o termo verdadeiramente em grego de Yeshua, transliterado em grego, fosse Jesus, eu lhe pergunto, prezado ouvinte, por que a transliteração em grego está correta em Neemias 11:26? Ali está em grego. Eu peguei a Bíblia grega e eu estou com ela aqui nas minhas mãos. Eu estou com a Bíblia grega aqui nas minhas mãos. E em Neemias 11:26, vocês estão vendo aí, em Neemias 11:26 está claramente a transliteração do nome Yeshua para o grego é Yeshua. Yeshua, porque o grego não fala Shin, o grego fala Sigma. A letra Sigma substitui o Shin, então fica Yeshua. Aí você já está entendendo uma coisa. Como pode um nome e duas transliterações diferentes, uma de acordo com as regras linguísticas internacionais e outra de acordo com o paganismo mitológico da época? Prezados ouvintes, não dá para desconfiar. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu na minha casa, algo que aconteceu na minha casa quando eu recebi uma visita de uma família da Grécia. E esta família da Grécia ficou alguns dias na minha casa e eles não falavam português, falavam grego e falavam inglês. E conversando com a Kiki Felesite, que é professora de história lá na Grécia, ela é professora de história e de matemática. Então eu perguntei para ela, escuta, é verdade que a transliteração, professora Kiki, do hebraico Yeshua para o grego é Jesus? Sabe o que é que ela disse para mim, prezados ouvintes? Ela disse, em hipótese alguma. O nome Yeshua, transliterado para o grego, é exatamente Yeshua. O nome Jesus é um nome que vem de origem declinada de Zeus. Então ela pegou o meu livro, eu estava com este livro na mão, ela abriu este livro e então começou a colocar escrito neste próprio livro, ela colocou escrito neste próprio livro exatamente quem era Jesus. E ela declinou da palavra Zeus, e da palavra Zeus saiu a palavra Jesus, filho de Zeus. Ou seja, se você falar que Jesus é o filho de Deus, é verdade. É verdade. Não é o filho de Elohim,
mas é o Filho de Zeus. E esta matéria eu guardei, filmei, e aqui está diante de vocês